boa noite a todos que vão chegando aqui para nossa fala, para nossa conversa. Vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Acredito que estamos aqui com áudio tranquilo. Deixa que a gente... Vamos começar a nosso momento de conversa, mais uma vez agradecendo aqui ao convite do nosso querido Centro Espírita Nosso Lar. Agradecer aos amigos e amigas que estarão aqui conosco neste momento, mas também posteriormente. Agradecendo pelo convite de falar de um tema que é muito desafiador, né, pra gente. Então, para a gente harmonizar, separamos aqui uma mensagem da Bíblia do Caminho, especificamente do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E essa mensagem, ela traz pra gente alguns ensinamentos muito importantes, né? Que tem muito a ver com o nosso momento de conversa de hoje. O tema da mensagem é amor, que traz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador, em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração, de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidão, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo lhe concede tanto quanto o anjo representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha um pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Descendo, eis porque Jesus, modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem a qualquer ideia de recompensa. Descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai Excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nos lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, com essa mensagem, né, de harmonização, convido agora os irmãos e irmãs que
necessitarem, desejarem, para que fechem os olhos, buscando conforto, buscando consolo, buscando amor, buscando a paz, buscando tudo aquilo que é mais importante para que a espiritualidade possa nos auxiliar. Pedimos assim que a vossa espiritualidade, o nosso amado Mestre Jesus, seja capaz de iluminar nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa voz, para que a gente possa se ouvir, se entender, se reconhecer e, sobretudo, agir diante das questões que envolvem a nossa vida terrena, buscando sempre a compreensão, o amor e o cuidado. Que assim seja. Eu queria só confirmar, se vocês conseguem ouvir, se puderem escrever no chat, eu agradeço, se dá para ouvir, porque como eu estou sem retorno, eu não consigo ter essa certeza. Mas vamos lá. Qual foi o convite hoje do nosso lar para a nossa temática da palestra de hoje? A nossa palestra de hoje... Só um instantinho aqui. Boa noite, Lídia. Você consegue ouvir? Me dá só esse retorno aí no chat, se dá para ouvir bem, se tá falhando, se for possível. Então vamos seguindo aqui. Qualquer intercorrência com áudio, vocês me sinalizam, viu? Por aí pelo chat, viu? Se der para ouvir direitinho. Hoje o tema da nossa conversa, especificamente, é para falar sobre conteúdos perturbadores. E aí, quando a gente vê esse nome, né? Quando a gente pensa nesse título, a gente vai se questionando, né? Então, quando eu recebi o convite para falar sobre isso, eu passei alguns dias refletindo sobre todo esse processo, né? E aí, entendendo a nossa principal referência aqui hoje da nossa conversa, para quem queira buscar depois, é o livro Autodescobrimento, uma busca interior da nossa Joana de Ângeles, né? Que nos traz aí uma série de reflexões diante de uma psicologia, né? Diante de uma série psicológica, melhor dizendo, trazendo algumas reflexões para a gente. Então, a nossa conversa, ela vai tentar se centralizar aí nesse livro, mas sempre fazendo uma referência também ao próprio Evangelho, que é a nossa base, nosso modelo, algumas questões do próprio Livro dos Espíritos, né, quando fala sobretudo em relação à questão dessa relação com a natureza, dessa relação com o outro, né, sobre a continuidade da vida também, no próprio Evangelho, quando nos convida a refletir sobre a importância do cuidado com nossos pensamentos, com vigiar e orar, que é uma frase tão conhecida por nós, né, que estamos ou temos algum tipo de contato dentro da doutrina espírita. Então, a gente está se situando nessas 3 obras. E aí, especialmente, refletindo sobre o aspecto da raiva, do próprio ressentimento, da lamentação, da perda de pessoas queridas e da própria amargura. Né? Eu acho que é um conjunto de elementos que a própria Joana traz para a gente refletir em vários segmentos, né? Eu acho que em várias direções, mas especialmente entendendo, por exemplo, que nós somos seres sociais, né? A gente reencarna a partir de um processo e uma possibilidade que a espiritualidade nos traz, então a gente reencarna para poder aprender. E as relações vão se construindo, e essas relações elas vão ser muito diversificadas. E aí, naturalmente, nós que ainda somos imperfeitos, né, num sentido de perfeição relativa a Jesus, né, a gente ainda está buscando um processo de amadurecimento, de aprendizado. A vida terrena, o nosso mundo, é um mundo ainda de provas e expiações que caminha para um processo de regeneração. Nós temos questões para lidar com nós mesmos, né, e aí vão vários aspectos, a própria questão da insegurança, da autoestima, da vaidade, do egoísmo, da própria não humildade ou uma tentativa de buscar essa humildade. E aí pensando de maneira bem mais macro mesmo, que são sentimentos e elementos que a gente tem tentado modificar nessa passagem terrena. Então, nosso objetivo, mais do que tentar afirmar que não temos essas questões, essas características, né, é realmente entender que é uma oportunidade, talvez no formato que a gente está na Terra, talvez a última oportunidade que a gente tem de estarmos aqui nesse sentido, né, nessas configurações, eu quero dizer, para ficar mais claro, de realmente nos aprimorarmos. Então, quando a gente pensa nesses conteúdos perturbadores, né, parece uma frase, uma expressão
que talvez se desloque um pouco da realidade e não fique tão clara. Quando a Joana de Ângeles vai trazendo ali pra gente algumas reflexões sobre isso, ela é muito categórica, assim, no sentido de pontuar que vão tendo elementos que vão se encadeando. Então, assim, nem sempre vai ser de maneira isolada. Pode acontecer, por exemplo, de um estopim de raiva, vai desencadear algumas questões que envolvem a nossa própria psique, o nosso próprio espírito, inclusive impactando o aspecto físico nosso, da saúde, desencadeando algumas questões de doença. Ela vai trazendo pra gente um entendimento que é importante a gente ter. A nossa qualidade mental, no sentido de pensamento, de ação, de sentimento, ele igualmente é importante para o nosso processo evolutivo. Em quais sentidos eu quero trazer essa reflexão para a gente? Pensando, por exemplo, que a higiene mental ela é extremamente importante. É vigiar quais são os tipos de pensamento que a gente tem tido, não no sentido recriminatório, mas de autoconsciência. Né? Que pensamentos eu tenho tido no meu dia a dia? Quais são os sentimentos que eu estou colocando? Como é que eu lido com a outra pessoa? O que eu penso em relação a outra pessoa? Aquela pessoa que me machucou, que me fez mal. Como é que eu tenho feito esse processo de consumo de conteúdo, inclusive? Quais são os conteúdos que eu tenho utilizado hoje no mundo cada vez mais digital, que pode estar impactando o meu equilíbrio e o meu processo cognitivo do pensar. E a gente sabe que o pensamento ele é energia, ele é conexão, né? A gente se relaciona pelos padrões vibratórios que a espiritualidade nos permite acessar. E aí nos dois planos da vida, entre a gente mesmo. Então tudo isso é frequência. Como é que a gente tem alimentado e adaptado essa frequência diante de um mundo que tem hoje uma quantidade gigantesca de informação e que exige da gente uma tentativa, pelo menos, né, de retenção de informação simultânea, que é quase impossível a gente conseguir apreender, né, absorver tanto conteúdo. Mas como é que eu tenho feito esse processo? Né? É um convite para a gente refletir. E aí, de novo, não é fácil, né? Todos nós temos nossas questões, né, nossas dificuldades ainda enquanto seres reencarnantes, né? Esses conflitos, esses desequilíbrios, essas questões mais mentais, né, que nos causam aflição, em muitos contextos, a própria perturbação mesmo do nosso perispírito, do nosso espírito, da nossa mente, impactando o nosso corpo físico, não é fácil de ser lidado. E aí a Joana, sempre didática, né, nesse sentido, ela vai trazendo alguns elementos que são importantes a gente ficar vigilante. Quando a gente pensa, por exemplo, essas questões que envolvem essas perturbações mentais que ela classifica nesse capítulo do livro dela. O primeiro deles é a raiva, né? E ela traz pra gente um trechozinho que eu grifei aqui pra gente, colocando que a condição humana propicia por si mesma a fragilidade por decorrência da impermanência dos implementos físicos que revestem o ser, assim como os diferentes níveis de consciência que são alcançados no processo da evolução. Como resultado, todos experimentamos conflitos, que são choques de entendimento e de comportamento entre o que se quer e o que se é, entre o ego e o self. Então, o que a Joana está trazendo aqui para a gente? Que naturalmente, por nós sermos quem somos, por estarmos nos estágios evolutivos em que estamos e no mundo em que estamos, é natural que aconteçam raiva, que esse sentimento de raiva ele possa surgir. E aí entendê-lo, né, como um processo natural, ele é importante, porque a partir do momento que a gente entende que ele pode acontecer, a gente consegue adotar estratégias que a própria espiritualidade vai trazendo pra gente, de autoconsciência, de autorreflexão, né, de relacionamento com esse sentimento, de entender que ele precisa ser transitório, esse sentimento de raiva, que pode causar perturbações em nós. Eles precisam ser transitórios, a gente precisa não maquiá-los, no sentido de que não existe, eu não estou fingir um certo nível de santificação até, ou de humildade que não existe naquele momento ainda. Mas entender o sentimento, trazer a propriedade, a materialidade desse sentimento, ele é importante, né? Ele é importante para a gente conseguir ir compreendendo, tá, qual é o meu nível nesse momento, o que eu posso fazer diante desse cenário aqui que eu estou vivenciando, né? Uma raiva contra uma pessoa da minha família, contra um amigo, contra uma pessoa que me machucou, que me feriu, né? Como é que eu estou lidando com esses sentimentos, né? Porque esse sentimento de raiva, ele vai alterar. Então a Joana de Ângeles traz pra gente dizendo que ele altera o equilíbrio orgânico e emocional.
Então, assim, para além dos impactos emocionais, que aí são diversos, né? A gente pode entrar em processos de mais ansiedade, mais raiva, frustração, lamentação, de angústia e tantas outras situações que a gente precisa ir dosando e controlando dentro da nossa capacidade, mas também pode desencadear alguns efeitos físicos no nosso corpo, né? De saúde mesmo, né? Desencadear problemas de saúde que, a princípio, talvez para alguns entendimentos não tem relação direta com a nossa psique, mas que podem ter influência, sim, porque a gente entende que há uma simbiose muito alinhada entre o corpo e a mente, né? Entre o nosso espírito, né? E esse corpo físico também, que a espiritualidade nos permitiu acessar nessa jornada evolutiva. E aí é um desafio, a verdade é essa, né? Então é importante a gente pensar nesse lugar, né? Pensar nesse processo, porque ela traz pra gente também colocando assim, que a raiva, ela instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. O que é que eu entendo, Luzi, pensa nesse processo, né? E aí tentando entender o que a Joana traz pra gente quanto a reflexão, né? Que essa raiva, ela esconde contextos e sentimentos no nosso subconsciente, né? E ela vai trazendo pra gente, quando a gente vai fazendo um processo de autoanálise, de autorreflexão, de autoentendimento, de confiança mesmo, de autoestima, de entender os nossos processos e aí entender esses processos, né, ter esse lugar de confiança, não é o mesmo que não ser uma pessoa humilde. É de você realmente perceber quais são os seus pontos de apoio enquanto ser reencarnante, porque nós estamos evoluindo, isso é importante, e é aquilo que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente vai entendendo tudo isso, quando a gente não consegue ter uma autoestima em relação às situações, a raiva, ela pode chegar, naturalmente ela vai chegar em algum momento, e ela vai sendo diluída, né? Porque o processo é esse. O processo, quando a espiritualidade traz pra gente, nossos graus evolutivos que ainda estamos buscando, né, essa evolução, não é que a gente ludibrie o nosso pensamento, nossa vida, nosso dia a dia, dizendo a nós mesmos que a gente não sente tais sentimentos, se a gente sente, né? E aí é um processo mesmo de autoanálise, por isso que essa autorreflexão é importante. Então, se eu sinto raiva ainda, se eu sinto angústia, se eu estou amargurado, se eu estou ressentido com alguém, com uma situação, com um contexto, é importante que eu assuma isso, né? Que eu entenda o que eu estou vivenciando, para que a partir daí eu possa fazer um processo de transformação, porque eu não consigo transformar aquilo que eu nem tive coragem de admitir para mim mesmo ainda, aquilo que eu não tive coragem de entender, de assumir. Então, é um processo que é desgastante em muitos níveis, porque exige da gente uma mudança, um sair da zona de conforto, que não é fácil, um processo de autoconsciência, diante de um mundo que tem tanto estímulo para a gente hoje. Ele não é simples de acontecer, é a gente se colocar nesse lugar, né, de sermos imperfeitos, de não estarmos ainda, de estarmos ainda, na verdade, em processo de evolução, de busca por aprendizado, não é tão simples assim. Então, a Joana, ela traz pra gente essas reflexões que nos direcionam para esses lugares, né? E aí a gente tem que entender, por exemplo, que ela traz essa reflexão que é interessante, né? Que muitas vezes, pensando no sentimento da raiva de maneira mais ampla, e aqui dentro dos contextos de nossas vidas e relações e tudo, esse sentimento, ele pode tender a ter uma justificativa, com muitas aspas, assim, na verdade uma relação, para melhor dizer, com sentimentos ou situações que acontecerem na nossa vida, seja na infância, na adolescência, algum contexto mais específico ou mais de memória mais recente, que não foi totalmente solucionado, que não foi exposto, que não foi conversado, que não foi dialogado. E numa outra ponta, ela traz que muitas vezes a gente poderia digerir, esse é um ponto importante, digerir esse sentimento, digerir essa raiva, e tentar eliminá-la, né, diluí-la, e que a gente não consegue muitas vezes, e aí vai, claro, de cada contexto familiar, de cada família, de cada relação, porque é tudo muito individual, né, mas ela traz pra gente um ponto de reflexão de que pode ter uma relação com uma educação mais castradora, né, uma educação de nossa infância, por exemplo, e adolescência, em que nossos pais, por exemplo, ou pessoas responsáveis ali, ou pessoas ao nosso redor, não necessariamente a nossa família,
mas que eles tiveram comportamentos mais castradores, né? De, por exemplo, de invalidar totalmente sentimentos, ou ter educações mais impositivas, mais autoritárias, etc, etc, etc. E isso vão gerando reminiscências, né, ali, lembranças, memórias do nosso pensamento, da nossa mente, que elas ficam guardadas ali, e quando acontecem algumas situações como, sei lá, alguém é agressivo com você, alguém grita com você, isso aciona esses gatilhos que a gente chama hoje em dia, na verdade pode acionar esses gatilhos para nos levar para esse lugar, né, da raiva, de sentimentos mais intensos, né? Então, quando a gente vai tentar pincelar esses pensamentos, essas condições, situações mais perturbadoras que Joana traz pra gente, ela vai elencando algumas situações. E aí, ela vai apontando alguns caminhos pra gente, por exemplo, né? De que o próprio processo de autoentendimento, a autorreflexão, a meditação e a prece são esses elementos que nos ajudam a diluir, né? A diluir o sentimento da raiva e do ódio. E aí, de novo, a gente não vai ignorar esses sentimentos, a gente precisa administrá-los. E aí, fazendo reflexões mesmo, meditações, pensar de maneira o mais sincera possível com nós mesmos, né, para que a gente consiga caminhar. Porque a gente precisa fazer um processo de reforma íntima que seja um processo sem martírios. Né? É importante que a gente entenda. E pensar num processo de reforma íntima sem martírios não é ficar permanentemente numa zona de conforto. Esse não é o meu intuito aqui de fala, de orientação, né? Se me coubesse esse dever, né? E não me cabe. Mas nesse compartilhamento de percepção que eu tenho em relação ao que a gente vai lendo na literatura espírita, não é esse o caminho, né? Quando a gente vai avançando, por exemplo, né, nesse sentido, entendendo que precisa fazer essa prece, essa meditação, essa autorreflexão, é para que essa raiva, ela não desencadeie um processo de ressentimento, né, que é o segundo ponto que a Joana de Ângeles traz pra gente, né? Quando a gente não extravasa essa raiva, ou ela não é liberada no mesmo nível da agressão que a gente recebeu, torna-se cruel adversário do indivíduo, tornando a forma hostil de ressentimento. Ou seja, se a gente não compreende essa raiva, a gente não dá materialidade a ela no sentido de que ela me impacta, ela me gera determinados sentimentos, eu não estou confortável com isso que aconteceu, alguém foi extremamente desrespeitoso comigo, eu preciso ir nomeando as situações para que eu tente evitar ao máximo, né, uma tentativa nossa, que essa raiva vire um ressentimento, que aí abre um outro leque para outras questões que vão precisar ser resolvidas. Então é um ponto de reflexão, né? Um ponto de atenção nosso também. E aí esse ressentimento, como a própria Joana coloca pra gente, né? Ele tisna essa razão, perturba essa ótica pela qual se observam os acontecimentos, equistando-se como força destrutiva que, não conseguir extinguir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Ou seja, quando eu tenho essa raiva, que ela não foi diluída, e ela consegue se tornar um ressentimento, e aí eu não consigo lidar com esse ressentimento, para além de talvez não conseguir ferir aquela outra pessoa na mesma proporção, na mesma intensidade, eu acabo entrando num processo de autoferimento, né, de alto impacto mesmo, sabe? Não no sentido de amplitude, mas de impacto direto a mim, a gente enquanto ser reencarnante, né? Então, o que a gente precisa entender? Que a nossa mente, de fato, ela é esse lugar, né? A nossa mente, mantém grandes influências das forças existenciais. Então, assim, a espiritualidade está aí mostrando pra gente, né? Que a nossa mente, ela tem um poder, o pensamento, ele tem um poder muito grande. Então, a maneira que a gente vai administrar esse pensamento, esses sentimentos, consequentemente, isso faz com que a gente possa, de fato, ir avançando. E aí, claro, né, quando a gente, o mesmo ponto da raiva que a Joana traz pra gente, quando a gente fala assim, a raiva pode ter uma relação direta com a questão de uma autoestima mais baixa. Esse ressentimento também tem relação com isso, né, de uma ausência de auto-amor, né, porque a gente acaba projetando algumas questões psicológicas na outra pessoa. Por que ela traz isso pra gente, né, pontuando isso pra gente? Porque a gente precisa lembrar que nas situações ou com as pessoas que nos machucam de alguma forma, isso é um processo extremamente difícil de ser feito, não é fácil mesmo, sabe? E, assim, a parte da teoria de falar, ela é muito mais tranquila, mas a parte do exercitar não é tão simples assim.
Mas a gente entende, por exemplo, que esse ser que nos machuca, por exemplo, outra pessoa que é grosseira com a gente, é agressiva, é violenta de muitas formas, né, principalmente formas verbais, se a gente entende que ela é uma companheira de jornada terrena que está aprendendo também com as situações da vida, com os desafios, com as provas, expiações, contextos, a gente vê ela como esse companheiro de jornada, a gente entende, né, que esse conflito que ela está passando, essa situação que a gente está vivenciando, ela é mínima, ela é pequena comparada ao nosso propósito evolutivo. O que não é fácil de ser feito, né? Não é uma tarefa tão fácil assim. Mas à medida que a gente vai entendendo, que a gente vai e é a Joana que vai falando, isso não sou eu, Luzi, né? Mas à medida que a gente vai administrando esses sentimentos, vai entendendo que essa raiva, esse ressentimento, ok, eles são sentimentos naturais que podem acontecer com a gente, mas que é importante a gente ir administrando eles, e entendendo eles, dando materialidade, conseguindo diluí-los com a prece, a meditação, o entendimento, a própria prática da indulgência mesmo, da autoridade. Eu acho que isso traz pra gente um lugar de realmente adaptação, né, de jornada evolutiva, né? A gente vai tendo ali mais segurança pessoal, a gente consegue desenvolver uma harmonia mais interior, isso a Joana coloca pra gente, e também a autoestima. Então, quando a gente consegue alimentar esses aspectos, né, a gente consegue fazer com que esse ressentimento e essa raiva, eles desapareçam. Pelo menos a nossa intenção precisa ser essa, né? E aí, de novo, né, a gente precisa entender que é importante externar. Então, é importante falar. Quando a Joana coloca pra gente, né, isso, né, em relação a aprender a lidar com a outra pessoa, é no sentido também de entender que se a gente tem questões para serem resolvidas, se a gente foi magoado de alguma forma, a gente precisa colocar para fora. A gente precisa externar tudo isso. Porque a gente precisa ser sincero, a gente não pode performar uma humildade ou um processo de santificação que ainda não existe. E aí, claro, né, quando eu vou nesse processo de externar fulano de tal, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, quem quer que seja, teve comportamentos que me geraram esse sentimento de raiva, de ressentimento, a gente precisa ter a clareza de que externar, compartilhar é importante. Como a pessoa vai reagir, como a pessoa vai apreender, vai entender aquilo tudo, é um outro aspecto. A nossa função é sermos claros. Assim, olha, me magoou dessa forma, nesse sentido, eu queria muito resolver. Para tentar ver se consegue haver essa possibilidade. Não havendo, a gente volta para aquilo que Jesus coloca para a gente, o próprio Evangelho coloca. A gente precisa perdoar sempre, que também não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente está muito magoado, a gente precisa perdoar, e esse perdão não significa necessariamente manter a pessoa no nosso círculo social ou ali do nosso lado. Se a gente conseguisse fazer isso de maneira sincera, maravilhoso. Mas se não houver essa possibilidade, não desejar sentimentos ruins e negativos para aquela pessoa e seguir com a vida. Né? Porque acho que não desejar o sentimento negativo já é mais importante do que tentar ou fingir uma proximidade, uma relação que não existe, que não é baseada na verdade. Então é isso que o Joana traz pra gente também. Externe e siga em frente. Eu acho que esse é um ensinamento. Até pra gente não tentar fazer algumas separações aqui da nossa reflexão, tem esses dois aspectos que ela coloca pra gente, né? Que eu tentei aqui trazer, situar, quando a gente pensa nessas questões de conteúdos mais perturbadores. Porque esses conteúdos são conteúdos que a gente, às vezes, absorve ou carrega com a gente mesmo. Precisa conseguir administrá-los da melhor maneira possível. E aí, outros pontos que ela vai trazendo aqui pra gente, que é igualmente importante, tem super relação com esses dois pontos anteriores, é o próprio processo da lamentação. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso pra gente. Algumas outras obras também, como o próprio Nosso Lar, o livro Nosso Lar, ele é bem categórico nesse sentido, que a lamentação, ela precisa ser combatida, né, por nós com a lucidez da razão. E aí a Joana, ela traz algumas reflexões, e eu tentando relacionar as ideias dela com outras ideias, o que eu vou compreendendo, né? E aí não sei se todos concordaremos. O ato de lamentar, enquanto seres que somos reencarnantes ainda, o nosso objetivo é tentar extingui-lo
o máximo possível, né? Porque quando a gente clama 2 vezes por aquela situação. Então a gente acaba reclamando demais e aumentando esse nível que vai ali mexendo na própria psicosfera e tudo, no nosso perispírito, no nosso sentimento, enfim, envolve muita coisa. Mas seria, de certa forma, até inocência dizer que a gente não lamente, porque a gente lamenta muitas situações, né? Então, o que a Joana traz pra gente? No processo de lamentação, que vai acontecer com muitos de nós, como acontece no nosso dia a dia, de falar, por que tal situação acontece comigo? Por que fulano de tal teve mais oportunidade do que eu? Por que fulano de tal tem essa vida e eu não tenho? Porque a gente vai sempre fazendo esse processo de comparação, de autocompaixão. Que a Joana nos convida a fazer um processo mais de autoanálise, né? Assim, de tentar combater tudo isso com um processo mais de entendimento, mais racional, né? Sair desse lugar da autocompaixão que não tem justificativa, né? Nesse contexto, para que a gente não possa ter impacto na nossa saúde mental, nosso equilíbrio mental. Então, ela vai trazendo para a gente alguns pontos para considerar, né? Que quando a gente entende que a nossa vida está num processo, a gente precisar organizá-la, orientá-la, numa busca pela paz, pela felicidade, nossa, a gente consegue ver o outro com mais tranquilidade, com mais compaixão também. E aí consegue minimizar, pelo menos a tentativa é essa, né? Minimizar esses sentimentos que podem ser mais conflituantes, né? E aí a gente vai caminhando por alguns lugares para nos auxiliar nesse sentido. E aí o que ela traz pra gente, né? Passo a passo, realização a realização, o ser, nós enquanto seres, liberamos os potenciais adormecidos e com entusiasmo ascendemos moralmente, enquanto adquirimos os conhecimentos que nos intelectualizam para entender as leis da vida. Então, quando a gente entende, por exemplo, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, que a gente é responsável pelas consequências de nossos atos, que o que acontece com a gente, por exemplo, seja no sentido emocional, relacional, espiritual, físico, o que quer que seja, nós temos participação ativa naquilo tudo, entendendo que não há erro nessa jornada evolutiva. A gente pode reduzir ou ampliar situações, né, a partir do nosso livre-arbítrio, mas quando a gente entende que nós temos a responsabilidade, que nada acontece por acaso, a gente sabe muito bem, ou a gente pelo menos começa a entender que essas leis da vida, elas estão acontecendo, né? Já que a gente tem lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, né, quando perguntam o que é Deus, a inteligência primária, a causa de todas as coisas, a gente sabe muito, a gente precisa entender claramente que ele não permite que injustiças aconteçam conosco sem que nós tivéssemos que passar por aquilo de alguma forma pelas nossas próprias escolhas. Então esse é um ponto que a Joana coloca pra gente, né? Porque ela acrescenta: a lamentação é, portanto, um obstáculo voluntário de nossa parte que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras, de novo, né, esse termo perturbador, e penosas que virão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração, da autopiedade, da autocompaixão. Porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. Ou seja, Deus é essa bondade. Então, quando a gente entende que essa lamentação nos traz mais prejuízo do que necessariamente possibilidades de avançar, a gente vai começando a dosar ali e a redirecionar pensamentos. E aí, quando ela diz isso, ou quando eu comento isso, eu estou dizendo que é fácil a gente deixar esse lugar de lamentação? Não é. Até porque a gente vê, muitos de nós, na verdade, né, podemos ter vindo de contextos sociais e familiares em que o hábito de reclamar, de lamentar, era algo muito comum, era algo muito frequente. E a gente sabe que a vida traz pra gente, realmente, a vida material, muitas situações que são, de certa forma, são desiguais dentro do nosso contexto social que a gente vivencia, mas quando a gente vai na causa espiritual, elas fazem sentido para a nossa experiência terrena. Mas pensar, por exemplo, a questão da desigualdade social, salarial, as violências, etc, tudo isso nos coloca num lugar de lamentação. E é importante a gente estar atento a isso, né? Porque isso envolve saúde mental. Então, se eu não tenho condições mínimas de sobrevivência, naturalmente a minha tendência é estar muito mal emocionalmente, espiritualmente mais fragilizado, sem conseguir avançar. Então, vão sendo envolvidos aí outros agentes sociais, outras camadas sociais, já que nós estamos no planeta Terra, para poder tentar
resolver, né? Porque é muito fácil a gente falar de saúde mental, por exemplo, de bem-estar espiritual, se a gente tem, geralmente, né, uma vida mais tranquila. Isso não justifica, obviamente, né? É importante que a gente, nos contextos que a gente vive, que a gente consiga entender que há situações que a gente vai precisar vivenciar, de que nada é por acaso. Mas, pensando enquanto seres que somos reencarnantes e imperfeitos ainda, é mais fácil eu me lamentar, me lastimar diante de um contexto de vida que é mais sofrido, né? Eu acho que são reflexões para a gente fazer, não é nenhum lugar que a gente colocar de certo e errado. Eu acho que são ensinamentos que a espiritualidade nos traz e reflexões que o espiritismo nos permite fazer diante de sua corrente mais filosófica também. E aí, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento quase da nossa fala, eu quero pincelar 2 pontos que tem muita relação, né, com tudo isso que a gente está conversando aqui até agora, né? 2 outras características que a Joana traz para a gente enquanto conteúdos perturbadores que nos exigem uma atenção maior é também a questão da perda de pessoas queridas, né? A gente entra no processo, às vezes, da raiva, né, lá, né, quando a gente perde uma pessoa querida. A gente entra num processo também de ressentimento, dependendo do contexto que a gente perde essa pessoa, e também da própria lamentação, quando a gente perde uma pessoa querida. E quando a Joana vem falar dessa questão da perda de pessoas queridas como um processo também que pode desencadear situações ou contextos mais perturbadores, é no sentido de falar pra gente, olha, a morte, ela é algo que vai acontecer para todo mundo. Então, se a gente entende que a vida na morte, né, que esse espírito, esse ser, ele continua existindo, que a gente vai avançar e que a gente vai se reencontrar se nossos laços forem realmente verdadeiros, construídos ali no amor, na caridade, no companheirismo, se eles se estendem de outras vidas e são construídos agora para frutificar em próximas existências, a gente consegue visualizar que para todos nós a morte vai ser um elemento que vai chegar, não tem como fugir disso. E se a gente começa a perceber isso, a gente vai conseguindo lidar melhor com essa perda da pessoa querida. Então, isso quer dizer que a gente não vai chorar, a gente não vai sofrer, a gente não vai sentir. Não é isso que ela quer dizer, não é isso que o Espiritismo diz pra gente, né? Muito pelo contrário, né? Quando você estabelece vínculos afetivos com as outras pessoas, né? Ou tem uma relação de paternidade, de maternidade maior com essas outras pessoas que nos geraram a vida, ou a gente gerou a vida física para essas pessoas, é natural que uma partida dessa, é natural e altamente compreensível, na verdade, com uma partida dessa, esse retorno à pátria espiritual, a gente sinta, né? Porque foram anos de convivência, anos de relações, a gente sente falta daquela pessoa ali no dia a dia, e tá tudo bem a gente chorar ali, né? Sentir aquela falta, mas é importante que nesse sentimento a gente consiga, de fato, lembrar dos bons sentimentos, das boas lembranças, das relações que foram construídas, lembrar com carinho, né? Que esse choro seja pela ternura que se construiu, pelo amor que foi estabelecido. Eu acho que isso é um elemento importante. E aí é isso que a Joana coloca pra gente. É possível sim, e é naturalmente compreensível sentir falta de uma pessoa querida, mas que essa perda não nos cause perturbação e igualmente a pessoa que se foi. Porque ela sente do outro lado também. Se eu choro muito, se eu pergunto por quê eu perdi, por que comigo, por que essa pessoa, eu vou criando uma psicosfera que vai afetar aquela pessoa do outro lado também. O filme Nosso Lar e a série do Mundo Espiritual de André Luiz trazem isso pra gente de maneira muito clara. Então, o último ponto, pra gente encerrar aqui a nossa fala, é também da amargura, né? Eu acho que tudo isso vai levando para um lugar, se eu tenho a raiva que não foi resolvido, o ressentimento que não foi resolvido, né? A lamentação que não cessa, a angústia por essa perda também de uma pessoa querida que não consigo encerrar, eu consigo compreender como uma possibilidade futura do reencontro, de um retorno à pátria espiritual. Às vezes eu também caminho por essa conclusão, né, de ser uma pessoa que carrega um sentimento de amargura muito mais intenso. Isso causa perturbações na gente e na outra pessoa também, seja física, encarnada ou desencarnada. E essa amargura, a Joana coloca pra gente que às vezes ela está relacionada a experiências de vidas passadas, são memórias remanescentes, né, que ficam ali perdidas na nossa cabeça, no subconsciente, e que algumas situações acontecem que desencadeiam elas. Então, às vezes é um atrito que eu tenho, uma angústia que eu tenho, sei lá, tem uma desavença com alguém da minha família, que de repente acontece uma situação específica e aquilo acaba gerando um sentimento de amargura ou ressentimento. Aqui eu estou usando um exemplo bem superficial, porque a gente não pode também
ser determinista, e o espiritismo não é isso, né? Não é, eu tenho uma divergência com tal pessoa, então necessariamente é um processo de amargura de vida passada. A gente não pode afirmar isso, né? Mas a Joana coloca pra gente, pode ser. Pode ser coisas que você construiu nessa vida agora, nessa existência agora, ou de outras vidas. Então, acho que é um processo mesmo da gente ir de autorreflexão. Porque, pra gente finalizar, o que ela está trazendo pra gente, assim como o próprio Evangelho, assim como o próprio Livro dos Espíritos, que foi o que situou aqui a nossa fala, né? E para quem entrou depois, é o livro da Joana, que está aqui situando o nosso contexto de conversa, é o autodescobrimento, uma busca interior. E aí ela traz pra gente, que fica pra mim como uma lição, pessoalmente mais final, de reflexão, né, de combustível pra gente conseguir avançar, é que nós, enquanto criaturas humanas, existimos para amar. Para nos amarmos e ser amados pelas outras pessoas. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. E aí amar, embora pareça uma palavra tão simples assim no sentido de escrita, não é algo muito simples. Porque assim, se eu amo minha família, geralmente, meu amigo e tudo, é ótimo, é maravilhoso. Mas é muito fácil fazer isso. Agora, amar aquela pessoa que nos maltrata, que nos causa raiva, ressentimento, amargura, que nos leva para um lugar de lamentação. Por que eu acabei me abrindo para essa pessoa, criando esse laço com essa pessoa, ou qualquer outro sentimento que gera essa relação. Quando a gente olha para esse contexto, é mais difícil. É mais difícil a gente conseguir ir para esse lugar que Joana e Jesus colocam pra gente. É amar. A existência humana é para amar. Se no meio de tudo isso que acontece na nossa vida, que não é fácil a gente estar em sociedade, viver em sociedade, tentar avançar e evoluir, a gente tem muitas provas e expiações, a gente não é perfeito, a verdade é essa. A gente tem muita coisa para corrigir. Então, se eu estou no meio disso tudo, quando eu me deparo com situações que me deixam claramente desconfortáveis, ou com raiva, com amargura, etc, 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 é muito mais difícil eu colocar esse ensinamento de Jesus do amor em prática. Mas esse é o nosso desafio, esse é o nosso convite. Então, se eu conseguir minimamente entender que eu estou com raiva, que eu estou com ressentimento e amargura, e tentar organizar esse sentimento, lembrando do ensinamento de Jesus, que é o amor, eu penso que a gente vai estar ali um pouquinho avançando, um passo de cada vez. Mas o convite final é esse, que a gente possa estar vigilante, a gente possa estar consciente dos nossos atos, sobretudo dos nossos sentimentos, e aí vai para... Você faz o seu processo, né? É a prece, é a meditação, é a própria terapia, é uma autoavaliação, é uma autoanálise, é entender que o outro é uma jornada evolutiva, que eu também estou, que eu não sou perfeito, que eu também tenho falhas, mas eu também tenho acertos, que eu não preciso ficar no lugar de autodepreciação, que quando acontecem situações negativas eu não preciso me diminuir, me reduzir, porque quando a gente fala de humildade, não é se colocar no lugar de inferioridade, é realmente assim, entender, olha, esse contexto aqui é real e esse não é, nesse eu acertei, esse eu errei, e ter a capacidade, a humildade realmente de tentar corrigir. Eu acho que esse é o caminho pra gente, né? Eu acho que mais que se preocupar de estarmos fazendo certo ou errado é entender que existe um conjunto de situações de nossas vidas que a gente precisa estar atento, vigiando, orando, entendendo que o outro está aprendendo, que eu estou aprendendo também, para que a nossa reforma íntima ela possa acontecer sem martírios. Então, acho que esse é um convite também muito claro, né, do amor, do amar o outro, a nós mesmos e ser amado. Porque eu acho que esse é um tripé que parece muito simples, mas que se a gente conseguir acessá-lo de alguma forma, a gente vai conseguir ir mitigando, diminuindo essa raiva, esse ressentimento, essa lamentação, esse sentimento de injustiça em relação à perda de alguém querido e a própria amargura. Então esse é um convite para a gente refletir. Poderíamos falar muito mais aqui por horas e horas e horas, né? Mas temos que cumprir o nosso horário também. Eu fico à disposição, né, da própria casa, do Centro Espírita, né? Para quem também quiser conversar depois, eu acho que tem lá na divulgação da palestra um contato meu, né, de Instagram e tudo, enfim. Pra gente aprender, porque é uma jornada evolutiva mesmo em conjunto, e a gente aprende muito mais falando do que... muito mais ouvindo do que falando, né? Então eu gosto muito de ouvir também. Mas é isso, então eu convido agora, gente, ao nosso processo de encerramento aqui agora, com a nossa prece final, para quem se sentir confortável, né? Para que realmente possa buscar aí um lugar de conforto, fechando seus olhos ou não, sentindo a energia
da espiritualidade amiga, dos espíritos amigos que nos acompanham neste momento, que estão em nosso lar, em nosso trabalho, para aqueles que estão trabalhando neste momento, para que verão talvez essa live em uma oportunidade futura, para que diante das angústias da vida, dos sentimentos mais conflitantes, de raiva, de rancor, de amargura, de medo, tudo aquilo que possa nos causar perturbações mentais, de relações, que a gente possa de fato buscar por meio da prece, da autorreflexão, da autoanálise, da busca pelo estudo, dos ensinamentos de Jesus, para aprender, entender que estamos numa jornada evolutiva, que somos imperfeitos ainda, que essa perfeição relativa tem que ser buscada todos os dias, diante daquelas pessoas que nos machucam, que a gente possa aprender a ouvir, a perdoar e a seguir. Naqueles momentos em que tenhamos machucado outras pessoas, que a gente possa igualmente aprender a pedir desculpas, a entender e a melhorar. Que a gente possa amar a espiritualidade todos os dias, aprender um pouquinho mais diante da vida, diante das provas, das expiações, dos sentimentos que são muitos, as angústias, os medos, para que possamos assim buscarmos a Ti a todo instante. Agradecemos igualmente a oportunidade desse encontro, a oportunidade de aprendermos em conjunto essa energia de pensamento, de sentimento e de amor. Que esse amor, a espiritualidade, seja capaz de transformar nossas vidas todos os dias e que nos momentos de medo, frustração, raiva, dor, a gente possa lembrar desse elemento simples e igualmente transformador em nossas vidas, que é amar. Te pedimos para encerrar este momento de conversa, de diálogo, pedindo para que nos acompanhem neste restinho de noite, em nossos sonhos, para que possamos sempre estar em sintonia com você, com a espiritualidade, com os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos e amigas. Agradeço pelo convite mais uma vez de nosso lar. Até uma próxima oportunidade. Um excelente descanso a todo mundo.